Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma notícia pra te dar, Gui. Que? Gui, você está concorrendo a um prêmio no The Best FIFA. Você está concorrendo ao prêmio de melhor torcedor. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, um casaca, um abraço no coração de cada um de você, vascaíno e vascaína espalhados de norte a sul do nosso país, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos e minhas amigas, logo de cara aqui vamos falar de muita coisa importante, em 4 garotos da base do Vasco que assinaram um contrato profissional com o nosso clube no dia de hoje. Vamos falar também aí sobre Alan, isso mesmo, o volante do Botafogo, meio-campista, cria da base do Vasco. A gente vai falar sobre ele, vocês vão entender já já, fiquem tranquilos. Eu vou falar sobre Janderson, começou a ser ventilado no Vasco, será que vem, será que não vem? Meus amigos, tem essas situações aí. Vamos falar, é claro, sobre o treinador Luiz Castro, sobre o CT Moacir Barbosa. Vamos estar falando também sobre Vasco e Atlético Goianiense, obviamente, o jogo de amanhã. Vamos falar sobre o nosso garoto menino Gui, né? Eu gosto muito do menino Gui. Vamos estar falando sobre Cauã Barros, entre outras situações, meus amigos. Então, vamos que vamos, bora que tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Amigos, então é isso aí, né? Logo de cara peço para você que não se inscreveu, façam como nossos amigos, mais de 12 mil inscritos, se inscreva também, é de graça, é 0800, clica aí no botão, já faça parte aqui da família Vascaíno desde sempre, ou se torne também membro, se você quiser e se você puder, é claro, a partir de R$2 por mês você já se torna membro do canal, sendo um dos provedores aqui da família Vascaíno desde sempre. Sempre que aparecer um anúncio no seu monitor, na sua tela, deixe o mesmo seguir para estar nos ajudando a gerar receita. Valeu, galera? Então, dito tudo isso, né, não repara que de vez em quando eu vou aqui dar uma ajeitadinha no meu chapeuzinho do Vascão aqui. Esse aqui eu tenho um carinho enorme por ele, veio lá da Barreira do Vasco, né? Tá fazendo um calor para cada um nesses últimos dias. Enfim, decidi dar uma mudada aqui no visual. Meus amigos, brincadeiras à parte, então vamos lá. Dar início ao nosso conteúdo, o nosso menino Gui, né, o nosso amuleto da sorte, vamos dizer assim, o nosso mascote, claro, carinhosamente falando. Ele que tem ali aquela situação, né, uma raríssima doença na pele, né, gente? É epidermólise bulhosa. Ele, um tempo atrás, ele ficou acamado, internado no hospital ano passado. E quando ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou para sua mãe, para sua querida mãe, que também é muito Vasco, é: mãe, cadê meu celular? Eu quero saber do Vasco. Logo de cara, gente. Aí depois disso, isso viralizou. Ele é muito vascaíno, é um menino de um coração sensacional, muito educado, muito inteligente também. E vem ganhando, né, o coração dos torcedores. Não só ele, mas vários outros grandes vascaínos, pequenos vascaínos, né, que é a nossa querida Giovana, né? Várias outras crianças ilustres que torcem para o nosso Vasco. É por isso que eu sempre uso o bordão aqui no final. Tem um amigo meu que é gremista que fala: poxa, mas imortal é o Grêmio. Mas eu falo: o imortal pode até ser o clube de futebol aí do Grêmio, que vocês no Sul chamam de imortal. Mas o bordão é do Vasco, né? Que é aquele bordão que enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal, né? A frase do ex-presidente do Vasco da Gama, Luiz Prestes. Fato é, meus amigos, fato é que o nosso pequeno Gui foi pego de surpresa na manhã dessa sexta-feira, porque sua mamãe chegou no quarto e falou para ele: Gui, você vai disputar o prêmio The Best da FIFA. Isso mesmo, torcedor. Ele vai aí participar. Foi indicado, né, ao prêmio da FIFA The Best, ou seja, o melhor, né, no caso ali na categoria torcedor. Então acompanhe a reação do nosso pequeno Gui e também ao lado já vou colocar para vocês aí uma postagem que o Vasco fez fazendo menção ao nosso querido mascote, né, carinhosamente falando, que eu já volto. Filho. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma notícia pra te dar, Gui. Que? Gui, você está concorrendo a um prêmio no The Best FIFA. Você está concorrendo ao prêmio de melhor torcedor do The Best FIFA. É do que? The Best FIFA? The Best FIFA, onde premia todos aqueles jogadores, jogadoras
As pessoas que mais... O Bola de Ouro é The Best Ballon d'Or. Esses prêmios? É, filho, só que o The Best FIFA. Bola de Ouro é outro prêmio. Caraca! Vai ter jogadores também? Vários jogadores estão concorrendo. Ronaldo, Messi, Eu vou ver eles. Vini, vários, Rodrigo aqui do Brasil. Eu vou ver eles. Tô muito emocionado. Você tá concorrendo, filho. É porque eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Oh, meu Deus. Você vai concorrer, você está concorrendo junto com eles, filho. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Oh, meu Deus. Amigos, como vocês já viram, já acompanharam, muito bacana, boa sorte pro Gui, né? Então, vocês observam, né, que até no The Best da FIFA, o nosso Vascão vai estar sendo ali representado e mencionado. Tomara que o nosso pequeno Gui ganhe. Vamos estar votando aí, galera, tem uma votação. Você pode estar pegando o link lá no site do Vasco, tem uma votação para ajudar o Gui nessa parada aí. Bora, torcida do Vasco, vamos dar essa moral para esse menino que ele, pelo menos, ele me representa. Meus amigos, dito isso, né, agora eu quero começar a falar com vocês aqui. Calma, já vou falar de atacante, de meio campo, mas antes eu quero falar de um outro meio campo que pertence ao Vasco, Cauã Barros. A gente vem falando sobre ele já há alguns dias, né, ele que está retornando ao Vasco de empréstimo. A gente tomou conhecimento nessa sexta-feira de que o Vasco pretende contar com o atleta para a temporada do ano que vem, para 2025. Então, Cauã Barros está nos planos do nosso gigante da colina para a temporada de 2025. Agora sim, se tratando do mercado da bola, vamos começar abordando aqui a situação de Lucas Barbosa, atacante que atua na equipe do Juventude. Meus amigos, para contratá-lo não é barato, hein? O passe dele está fixado em algo em torno de 4 milhões de dólares. Isso mesmo, dólares. É dólares porque é dolorido, né? Brincadeiras à parte, 4 milhões de dólares, mais ou menos 24 milhões de reais é o valor aí pedido pelo atacante Lucas Barbosa. Então, mesma coisa que eu falei em relação ao Luiz Castro ontem, vai lá, valeu, vida que segue, boa sorte, mas não vale o investimento, com todo o respeito ao rapaz, ao atleta, ao profissional, mas para nós não dá, vamos ser sinceros, a nossa realidade, até porque, né, não estamos falando de um jogador assim extra série, é um jogador de Série A e tal, ponto. Vai ter seus altos e baixos, ponto. Mudando de assunto, ainda falando do mercado, mas de outro jogador, Janderson, tá? Isso mesmo, Janderson, que atualmente está jogando no Atlético Goianiense, ele que é brasileiro, tem 25 anos, 1,69 m de estatura, joga como ponta direita ou como ponta esquerda, o seu melhor pé é o pé direito. Tem contrato de empréstimo para com o Janderson, no caso, com o Atlético Goianiense até o dia 31 de dezembro de 2024. Isso mesmo, até o dia 31 do mês que vem. Ou seja, mais um mesinho de contrato, acaba o empréstimo dele com o Dragão. Lembrando que o Dragão joga contra o Vasco amanhã aqui no Rio, em São Januário. Mas o Janderson não pertence ao Atlético Goianiense. Como já mencionei, ele está emprestado. O Álvaro, então qual é o clube que tem os direitos econômicos do jogador? Gente, o Ceará. Tá? Isso mesmo. Alguns pensam, ele é do Corinthians, ele é do Grêmio. Não, ele é do Ceará. Tá? O Janderson, seu primeiro contrato profissional foi com a camisa do Joinville, aonde ele não anotou nenhum gol e nenhuma assistência. Depois ele teve um contrato com o Corinthians, foram 34 jogos anotados em seu currículo, 3 gols, 3 assistências, uma média de 5,6 jogos para participar de um gol, quase 6 jogos para participar de um gol. Depois do Corinthians, foi jogar no Grêmio. No Grêmio, bem parecidos os números, né? Questão de jogos, 39 jogos, 4 gols e 3 assistências. Então, 6 participações em gols no Corinthians, 5 participações em gols no Grêmio. Por minuto jogado, por jogo jogado, vamos dizer assim, uma média de 7,8, quase 8 jogos para participar de um gol com a camisa do Grêmio. Gente, estamos falando de atacante, viu? Isso é número muito baixo, tá? Depois, o Ceará adquiriu os direitos econômicos do atleta, do atacante. No Ceará foram 73 jogos, 8 gols e 5 assistências. Na mesma média
do Corinthians, tá? 5,6 jogos para participar de um gol. E aí, do Ceará, ele foi emprestado, aonde ele está nessa atual temporada, para o Atlético Goianiense. Nesse contrato que ele tem para com o Dragão, foram 109 jogos, 11 gols e 9 assistências. Álvaro, já são 20 participações em gols, tá? Mas são quase 110 jogos. A gente põe isso aí na calculadora, é muito simples. 109 dividido por 20. 5,4 de novo. Então, a média dele é de 5 a 6 jogos para participar de um gol. Estamos falando de um atacante que tem seus 24 anos, ou seja, o ápice da forma física dele. Jogador de lado de campo. Ele nem faz tantos gols, nem dá tantas assistências. Aí eu quero saber, de onde é que vem esses rumores, tirando o Léo Lacerda, né? Porque nosso querido Léo Lacerda, eu falo querido porque ele é Vasco, né? Mas meu Deus do céu, o Léo Lacerda, rapaz, ele bota cada jogador no Vasco, meu irmão. Brincadeiras à parte, tirando o Léo Lacerda, de onde sai esse tipo de coisa, gente? Ah, porque o Vasco estaria interessado, o jogador estaria no radar do Vasco. Meu Deus do céu, gente. Sério, se alguém estiver perto do Pedrinho agora, sabe, dá aquela conferida aqui assim nele, ó. Se ele tá com febre, se ele tá febril, né? Porque se realmente for verdade que o Vasco tá monitorando o Janderson para contratá-lo para o nosso ataque, meu Deus do céu, gente. My God. Meu Deus, porque assim, o Adson já não é unanimidade no Vasco. O David também não é unanimidade. A gente pega os números de Adson e David, eles dão de chinelada. No número, no caso, né? Em relação aos números do Janderson, gente. A conta não fecha. O Atlético Goianiense é um time que está rebaixado há várias rodadas. O próprio presidente já tinha jogado a toalha já, lá no meio do segundo turno. E é esse jogador que o Vasco está supostamente monitorando, com todo o respeito à pessoa física do rapaz, à família dele. Ele que é um rapaz trabalhador, treina, joga, aquela coisa toda. A gente não sabe a trajetória dele, mas a grande maioria dos jogadores que viram profissionais no Brasil tem uma história difícil, uma infância cheia de altos e baixos, com muita dificuldade. Não estou colocando nada disso em xeque. Não sei nem também se isso é o caso do rapaz, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nada contra a pessoa dele, mas não é um jogador que tem credenciais para envergar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, para chegar com status de ponta direita ou ponta esquerda do Vasco. Ah, mas para compor o elenco... Gente, não. Não dá, gente. Se for para apostar dessa forma, aposta na base. Ele está classificado pelo Transfer Market, um valor de mercado de 900 mil euros. 5 milhões e 600 mil reais. Ah, Álvaro, é barato. É barato. Eu vou trabalhar quase que a vida inteira. Eu não sei se eu vou ganhar isso tudo não, viu? Quase 6 milhões de reais. Tudo bem que no mundo da bola isso realmente é um valor baixo. Mas já tem seus 24 anos. Gente, já passou Corinthians, Grêmio, Ceará e Atlético Goianiense. E até agora não virou. A gente não sabe. Sei lá. Pode ser que 2025 Jesus Cristo escreveu o nome dele no livrão da vida lá. Pode ser que seja o ano do rapaz. Ele meta 30 gols no ano. A gente não sabe, mas hoje, olhando nu e cru os números, se eu tenho uma caneta, não pegaria o telefone para ir atrás desse profissional. Essa é minha opinião. Uma outra situação envolvendo o mercado da bola, meus amigos, é se tratando do volante Alan. Ele que está no Botafogo, estava no Al-Wanda, nos Emirados Árabes. No meio do ano, teve perto de vir para o Vasco, foi especulado, teve conversas, acabou que não veio. O pai dele é botafoguense, ele tinha vontade de jogar no Botafogo e coisa e tal. Ele falou que quando era criança torcia pro Botafogo, mas depois foi revelado na base do Vasco, se identificou, virou Vasco, aí gosta das duas equipes. Né? Enfim, olha, veio pro Botafogo, veio jogar no Rio. Não deu certo porque pegou um time muito bem encaixado, até Marlon Freitas, que o Botafogo colocou ali no balcão de negócio para negociar, não foi negociado, ficou e virou capitão do time, virou xerife. No meio campo do Botafogo. Esse mesmo Botafogo que agora está com uma mão na taça do título brasileiro vai disputar a final amanhã diante do Atlético Mineiro. Então, meus amigos, não teve chance, não teve espaço. O Álvaro, mas se ele não teve chance no Botafogo, ele vai prestar para o Vasco? Também não sei, torcedor. O Alan, que saiu do Vasco,
O Alan, que jogou no Napoli, que chegou na seleção brasileira, que foi pro Everton da Inglaterra, é um Alan. O Alan, que saiu do... gente, fugiu o nome. Do Al-Wanda, lá dos Emirados, acho que é do Catar, né, se eu não me engano. O Alan que saiu do Al-Wanda e chegou no Botafogo, eu não sei se é o mesmo Alan que a gente conheceu. Não sei como é que tá. Não acompanho o dia a dia do Botafogo, os treinamentos, não tenho acesso ao CT do Botafogo, não tenho contato no Botafogo para afirmar, olha, ele joga bem, ele tá jogando, mas o time tá muito encaixado, ele não tem chance. Ah, não, ele realmente tá muito mal, né? Enfim, não dá pra gente cravar essa situação. Tem muita lenha para queimar, ainda é novo, situação financeira bem resolvida, identificado com a torcida do Vasco, já jogou com o Souza, já jogou com o Coutinho. A gente fica naquela. Será? Seria uma boa? Não seria? Seria aí, porque a gente fica com o pé atrás. Sabe por quê, torcedor? A verdade é essa. Por causa do Alex Teixeira, do Souza e do Coutinho. Coutinho, meu Deus, todo mundo falava assim, agora já era, esqueçam tudo, a Libertadores e tal. E o Vasco tá nesse negócio aí, né? Empurrando, pega no tranco, anda um pouco, engasga, acaba o combustível, abastece, vai ligar, não liga, a bateria tá ruim, tem que empurrar, pegar no tranco de novo. O Vasco tá nesse negócio. O Coutinho tá na mesma toada. Então até agora o Coutinho tá no Vasco, mas não chegou, né? Vamos dizer assim. Todo respeito ao Coutinho também, é claro. E o Souza e o Alex Teixeira, a gente sabe já, se leu uma novela. 300 mil por mês, 150 mil para cada um, para treinarem, basicamente, porque não tem chance. O Alex Teixeira agora que pode vir a ganhar chance nesses últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Estava até aposentado, inclusive, voltou da aposentadoria, ressurgiu das cinzas, né? Vamos dizer assim, o Alex Teixeira. O Souza estava lá na Turquia, no Başakşehir. Então a gente tem essa ressalva, a gente tem esse gatilho. Ah, mas o Alan, ex-volante do Vasco, não deu certo no Botafogo, vai vir pro Vasco agora, igual o Souza, igual o Alex Teixeira, será? A gente fica naquela. E o Alan ainda tem um negócio, o salário dele é mais caro. É mais do que 150 mil, viu? Aí a gente fica nessa. Por outro lado, o Alan pode chegar aqui no Vasco, pode dar super certo. Resolver o nosso meio campo. Assim como o Vasco pode gastar aí $500 mil por mês com o Alan ano que vem, só um exemplo, igual fez com o Galdames, e dá super errado, e não dá liga. É complicado. Quem está divulgando essa informação do Alan, tá, que ele poderia estar aí rescindindo com o Botafogo no fim desse ano, mês que vem, para acertar com o Vasco, é o X do Central da Bola. Tá, o Central da Bola está afirmando aí que o Alan pode estar rescindindo com o Botafogo para acertar para com o Vasco. Vamos aguardar, o tempo vai nos mostrar. O tempo é o dono da verdade. A gente vai saber se tem alguma situação verídica nisso aí ou não. Eu quero saber a sua opinião. O Alan, seria uma boa para o Vasco? Sim ou não? Eu, na minha opinião, pode ser uma boa sim, mas vai depender do valor. Se ele sair do Botafogo amigavelmente, para chegar no Vasco sem custo, sem pedir luvas exorbitantes, com salário dentro da média, até que vai. Mesmo assim, um contrato curto de aposta. Agora, se for para gastar dinheiro para o cara chegar, salário alto e não sei o que, e um ponto de interrogação, aí já deu uma complicada, né? Essa é a minha opinião, vamos aguardar. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Ingressos esgotados para essa partida de amanhã, nesse próximo sábado, às 9 da noite, em São Januário, na nossa colina histórica. Tá, meus amigos, a transmissão desse jogo fica a cargo do Sport TV e do Premier. Meus amigos, não vai ter TV aberta, hein? Uma pena, né? Sport TV e Premier, então, para você, torcedor do Vasco, acompanhar essa partida diante o Atlético Goianiense, o Dragão que já está rebaixado, mas, porém, todavia, entretanto, é um perigo enorme. Por quê? São jogadores, são seres humanos que estão em campo. E muitos deles em fim de contrato, como o próprio Janderson. Não sei nem se o Janderson vai jogar, inclusive, mas só um exemplo. Então eles estão loucos para mostrar serviço, para mostrar o seu valor, o seu brio. Olha, meu time está indo para a Série B, mas eu posso jogar em outra equipe aqui, viu? Tem meu valor. É tipo isso, a mensagem que os caras vão querer passar. E o Vasco tem que passar uma mensagem para o torcedor, que é o quê? Ganhar, ou ganhar, ou ganhar. Talvez, se isso não acontecer, a gente tem a obrigação de ganhar. Vocês entenderam, né? É ganhar, 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 ganhar e ganhar. São 11 contra 11. Não tem nada ganho. Tem que ter humildade o time do Vasco, pé no chão. Ir pra cima do início ao fim, fez 1-0, nada de recuar a linha e achar que ganhou o jogo. Tenta fazer 2-3 para matar o jogo logo, tá? E se não fizer, não desanima. E se por um acaso, por um desastre, tomar um gol, vai para dentro mais ainda, para empatar logo e virar logo, pelo amor de Deus, porque é obrigação ganhar no Caldeirão. Não é mole não. Obrigação é ganhar no Caldeirão. Meus amigos, e aí é o seguinte,
Nosso treinador Felipe Loureiro já terminou os preparativos do nosso elenco para esse jogo. Tá tudo no esquema, os jogadores relacionados já vão ficar concentrados de hoje para amanhã para essa partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe uma expectativa de que Leandrinho seja escalado no meio-campo ao lado de Hugo Moura e Matheus Carvalho. O que eu falei para vocês outro dia? Eu falei, olha, se for jogar com Coutinho e Payet, eu ainda dei um exemplo, o Leandrinho teria que voltar para fazer recomposição. Eu ainda falei, se o Leandrinho, que é lateral esquerdo, foi escalado como ponta esquerda, quando o Vasco tiver sem a bola para voltar, para poder dar uma de volante, vai virar uma salada. Eu ainda falei isso outro dia. Parece que o Felipe se ligou nisso. Então, para não fazer essa salada toda, mas já improvisando também, ao invés de talvez de escalar o Leandrinho como ponta esquerda, fazendo uma dobradinha com o Lucas Piton ou com o Vitor Luiz, a gente não sabe, parece que o Felipe pode vir a colocar o Leandrinho no meio-campo. Uma linha de 3 jogadores de combate no meio-campo. Hugo Moura, Leandrinho e o Matheus Carvalho. É claro, 2 mais combativos, um pouco ali mais na responsabilidade de flutuar entre as linhas para poder ser opção para saída de bola. Tá? Com isso, fica uma grande pergunta na mente do torcedor do Vasco. Meus amigos, o que é? Se o Vasco for jogar com esses 3 no meio-campo, aonde o Coutinho ou o Payet entra aí? Matheus Carvalho vai ser o 10 do Vasco? Acho muito, muito, muito difícil isso acontecer. Então, se isso acontecer, do Leandrinho jogar com o Matheus Carvalho e Hugo Moura no meio-campo, vocês podem ter certeza. O Vasco deve jogar, é uma opinião minha, tá? O Vasco deve jogar num 4-3-2-1. Tá? 4-3-2-1, a linha de 4 normal, 2 zagueiros, 2 laterais, 3 jogadores de marcação, um cinturão no meio campo, tá? 7 jogadores, correto? Faltariam 3 para fechar o time, né? Tirando o goleiro, obviamente. 2 jogadores de armação e um centralizado, ou um jogador de armação e 2 livres na área. Como assim, Álvaro? Se for um 4-3-2-1, esses 3 no meio campo que eu mencionei, Coutinho, por exemplo, um Jair, um Paulinho Paula, um Maxime Domingues. Não é que eu quero que ponha o Maxime, não. Eu estou dando para vocês as opções do que poderia ser. Um JP, a gente não sabe, só um exemplo. Tá? Um GB, um Lincoln, algo assim. Entendeu? Pelo meio. Ou Coutinho e Payet. Se você vai colocar 3 jogadores de combate no meio campo, mais a linha de 4, ou seja, 7 jogadores com a incumbência de proteger quando o time estiver sem a bola, aí, em tese, daria para arriscar Coutinho, Payet e o Verratti centralizado, mas nada fixo, não é igual Totó, aquele negócio travado ali não. Coutinho e Payet livre para inverter posição, para dialogar pela direita, pela esquerda. O Coutinho pegou a bola, o Payet pode fazer o facão. Ou pode avançar aqui para poder puxar a marcação para o fundo do campo, para ampliar o campo, junto com o Verratti. Isso se jogar com 2 meias. Ou se for jogar no 4-3-1-2, que é diferente do 4-3-3, seria ou Coutinho ou Payet sozinho na parte de criatividade no meio, bem centralizado, e 2 homens de frente. Verratti e GB, Verratti e Emerson Rodrigues, Verratti e Ryan, ou Verratti e o próprio Coutinho pelo lado esquerdo. Isso é só algumas conjecturas que eu faço, tá, torcedor? Só sei que em cima dessa especulação de que o Leandrinho pode jogar como volante ao lado de Matheus Carvalho e Hugo Moura, a gente começa a imaginar, se o professor está colocando 3 caras de combate no meio, 3, deve ser para dar amplitude para mais alguém no meio e na frente. Então vamos ter ainda que aguardar. É claro, no próximo vídeo nosso Madruga Vasco, a gente vai esmiuçar, vamos colocar prováveis, possíveis escalações, né? Algumas situações aí dessa partida, vamos acompanhar de perto. Outra situação, se isso acontecer, o Vasco estaria jogando sem pontas, né? Sem Ryan e Emerson, aquele jogo já previsível do Vasco, todo mundo já acostumou a marcar também. Vamos ter que aguardar, tá? O retrospecto entre Vasco e Atlético Goianiense são 31 jogos,
18 vitórias do Vasco, 8 empates e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Então, de 31 jogos, né, o Vasco só perdeu 5, 8 empataram e 18 vitórias do nosso gigante da colina. Agora mudando de assunto, se tratando da base. O Vasco acertou o contrato profissional com 4 jogadores, tá, gente? Com o zagueiro Lucas Rafael, de 16 anos, com o atacante Rafael Rondon, de 15 anos, com o outro atacante que é o Bruno, tá, meus amigos, que tem 14 anos, e com o Fred, meio-campista, também de 14 anos. Esses 4 atletas, então, tiveram um contrato profissional assinado com o Vasco aí nessa sexta-feira que a gente tomou conhecimento. Se tratando agora do treinador Luiz Castro, a gente trouxe para vocês ontem que o Santos teria sinalizado uma proposta aí de 2 milhões por mês pro treinador e sua comissão técnica, para ele estar treinando o time da Baixada Santista. Fato é que o Santos estaria aguardando a resposta do treinador português até meados da próxima semana. O Vasco estaria interessado nele. Já falei, vou repetir. Se for esse valor aí, o Pedrinho não vai entrar em leilão. Não vai entrar. Ele vai falar assim, estão oferecendo? Então deixa para lá. Bem básico e simples assim. Vai depender do que o Luiz Castro quer de projeto esportivo. Se ele quer voltar para o Brasil, se ele não quer, qual time que ele tem vontade de treinar, tem tudo isso também. Só para ficar para vocês o registro. Se tratando aí do Atlético Mineiro, já mais de 10 mil ingressos para o jogo da próxima quarta-feira, que será às 7 da noite, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. 10 mil ingressos já foram emitidos, vendidos. O Galo Mineiro, lembrando que entra em campo nesse sabadão, às 5 horas da tarde, pela grande final da Libertadores, diante o Botafogo. Ou seja, esse jogo não tem como dar empate, é final, jogo único. Ou o Galo vem para o Rio de Janeiro na ressaca do título da Libertadores, né? Ou o Galo vem para o Brasileiro na ressaca de perder mais uma final de campeonato na temporada. Vamos aí esperar e aguardar ansiosamente. Eu só sei que eu tô ansioso, viu, gente? Eu sou Vasco, tô nem aí para nenhum dos dois times, mas olha, tô louco para ver esse jogo. Tem tudo para ser um jogaço, hein? Tem tudo para ser um jogaço. Agora, se tratando do CT Moacir Barbosa, a gente trouxe para vocês uma atualização no Madruga Vasco, de que o Vasco pretende fazer algumas obras de melhorias, né? Algumas reformas, alguns reparos, né? Revitalização do gramado, trocar todos os telhados do CT, colocar um muro na parte onde não tem muro ainda, né? Do nosso CT, enfim. E o Vasco pretende também aí, em 2025, conseguindo angariar recursos, né? Fazer a ampliação total do nosso CT Moacir Barbosa, que é anexar mais 4 campos, hoje temos 2, então aí a gente ficaria com 6 campos de futebol no nosso centro de treinamento, né? Com um mini estádio, com com estacionamento, né, no caso, para espectadores, para profissionais, com refeitórios ampliados, com equipamentos, com auditórios e etc. Né? Então, tudo isso, essa obra toda, estaria estimada na casa de 20 milhões de reais esse investimento. O Vasco está aguardando a transação entre Vasco e Cincinnati pelo Luca Orediano. O clube norte-americano sinalizou no primeiro momento o interesse em concluir a compra do jogador. Só aí o Vasco deve pegar em torno de 17 a 18 milhões de reais. E tem também a transação envolvendo Carlos Palacios, que segundo o FutBoom, site internacional, já teria supostamente acertado com o Boca Juniors. Se essas duas transações se concluírem, realmente o Vasco pode colocar nos seus cofres um pouco mais de 30 milhões de reais. E há quem diga nos bastidores do CT Moacir Barbosa que parte desse valor dessas vendas desses atletas pode ser já então destinada para o início das obras do CT Moacir Barbosa. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse segundo conteúdo, dessa sexta-feira do nosso Vasco. A gente se vê logo mais no nosso vídeo do Madruga Vasco. Eu tô ficando por aqui, um casaca no coração de cada um de vocês e tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!